Você vem se debatendo com uma questão na sua vida há muito tempo e por mais que você tente, você não consiga resolver? Já procurou várias abordagens terapêuticas e nada foi o suficiente? Eu preciso te dizer que talvez existam alternativas que você não tenha considerado ainda que pode te ajudar a transformar essa situação na sua vida. Esse assunto te interessa, então vem comigo nesse vídeo. Olá, meu nome é Manuel Augusto, eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, sou especialista em constelação familiar e também em regressões intrauterinas e pós-nascimento. Bom, muitas pessoas chegam no meu trabalho dizendo que elas já fizeram de tudo, elas já tentaram muitas abordagens terapêuticas, até regressão eu fiz, até constelação eu já tentei e nada pode transformar esse meu problema, eu não consigo sair do lugar. Eu preciso te dizer que casos de depressão persistentes, de ansiedade, de medos profundos que realmente não conseguem ir embora, se você já se utilizou de algumas metodologias terapêuticas e você continua esbarrando em crenças limitantes, naqueles mesmos padrões, naquele desânimo, pode ser que exista um período da sua vida que você não tenha considerado ainda e as raízes desses problemas se encontram lá. Eu estou falando do período intrauterino. Hoje nós sabemos que as nossas células têm estruturas perfeitamente completas para armazenar memórias e tudo que se passa no período intrauterino, que é o período onde você mais se desenvolve na sua vida, em outras palavras, não vai ter um outro momento na sua vida que você vai se desenvolver tanto, então absolutamente tudo que se passa naquele período tem um impacto, deixa informações impregnadas em um nível celular no seu ser. Em outras palavras, para ficar mais fácil de você entender também, vai criando templates, uma predisposição de sentimentos, de situações, de crenças limitantes, de emoções, de padrões de comportamento, de decisões que você já toma dentro do útero. Porque além das células irem acumulando essas informações, o pré-nato ele tem uma psique, ele tem uma consciência, né, que realmente ele pode tomar decisões, ele sabe o que está acontecendo e ele é influenciado por tudo que se passa ao redor dele. Desde os pensamentos que a mãe tem, das emoções que a mãe passa, do redor do que acontece na vida dessa família, né, se o pai foi embora, se os pais estão brigando, se a mãe ou o pai perde um ente querido, se existe um acidente, um tombo e também a cultura na qual esse feto está sendo gestado, né? Porque intuitivamente você sabe, imagine uma mulher grávida, né, num lugar de guerra como a Síria, num lugar de pobreza qualquer no mundo e em um lugar muito tranquilo, onde exista paz, onde exista conforto, onde exista segurança, onde não tenha problemas financeiros. São cenários diferentes, não é verdade? E tudo isso já vai preparando esse pré-nato para chegar na vida, ou seja, todas essas informações vão influenciando esse ser nesse período que ele mais vai se desenvolvendo na vida e essas informações ficam impregnadas em nós. Então é muito comum que padrões persistentes de depressão, de ansiedade, de medos profundos, de crenças limitantes que você já abordou com muitas técnicas, que você já tentou de muitas maneiras, tenham as suas raízes no período intrauterino. Só que eu também preciso falar algo para você. Em uma conversa recente que eu tive com o pai da psicologia pré e perinatal, William Emerson, eu perguntei para ele quais foram as maiores descobertas que ele teve ao longo de mais de 50 anos trabalhando no território intrauterino. Na verdade, ele é o pai da psicologia pré e perinatal, não significa que ele tenha sido a primeira pessoa no mundo a explorar essas memórias intrauterinas, mas ele foi a primeira pessoa que estabeleceu todos os estágios e tudo que se pode acontecer. Ele foi a pessoa que trouxe para o tratamento de traumas a diferença entre choques e traumas. Ele foi a primeira pessoa no mundo a trabalhar com bebês e ele foi catalogando e continua até hoje, depois de 50 anos, absolutamente tudo que pode acontecer nos seus mínimos detalhes. Ele realmente é uma pessoa incrível. E eu vou deixar aqui um trechinho dessa entrevista com ele para que você ouça dos próprios lábios de William Emerson qual foi a descoberta mais impressionante que ele teve. Hi William. Hey. As a father of pre and perinatal field, what is the most exciting discovery that you found
Actually, the most important thing I found is, first of all, that human adults can easily access memories from those periods of time. So a number of very simple techniques that can be learned. So there's no doubt that adults can regress back all the way to conception and have memories. And the reasons are that the central nervous system is not yet developed. So the cells of the body, actually, in fact, the cells are a perfect memory structure in terms of how they're built, the architecture of cells. So that's how adults can remember. But if adults can remember, hello, so can babies. So the most important discovery is that if you have birth trauma, it can take 2 years in your adult life of working on your birth trauma every week or every other week to actually resolve that birth trauma. It sounds dismal, you know, it sounds expensive. Sometimes 18 months is also good, really good. It's also true that when birth trauma isn't just birth trauma, when a baby is being born, all the prior traumas from the prenatal period also are brought along with it, so they all get reactivated at the same time. Anyway, we found that it took on an average of 12 one-hour sessions to treat birth trauma in babies versus 18 months in adults. Huge. It's a huge discovery, because if we can treat birth trauma right after birth, it prevents decades and decades of symptoms until you get to be an adult and finally go, oh my God, I have birth trauma. Realmente é uma descoberta fascinante e deixa eu fazer algumas colocações, ok? Por que que em bebês esse tratamento ele se dá em um período muito mais curto de tempo? Porque você não continua praticando todos aqueles padrões, ou seja, reforçando todo aquele aprendizado. Então sim, quanto mais você pratica os seus padrões disfuncionais, é uma tendência que vai ser um pouquinho mais difícil você transformá-los, e antes que você se desanime também e falar, poxa, isso soa muito caro, eu vou levar um tempo transformando tudo isso, realmente trabalhando em traumas de nascimento, no período pré-natal e no período pós-nascimento também, outros choques e outros traumas que você tem na sua vida que combinam com esse template que vem lá do período intrauterino, a gente vai trabalhando isso também, porque a gente vai transformando essas memórias não só no nível psíquico, ok? Mas também no nível celular, porque você precisa entender que quando a gente está crescendo dentro da barriga da mãe, o nosso cérebro, as partes que armazenam memórias, como você se lembra de alguns fatos, não é na memória que tudo isso está armazenado, mas na verdade é no seu corpo, em vários outros sistemas da memória celular, ok? Então isso realmente é muito importante entender. Vale lembrar também que adultos conseguem acessar facilmente esse período de tempo. Antes que você se desanime, né? Poxa, eu vou precisar de tanto tratamento assim, a cada 15 dias, fazendo uma sessão durante 2 anos. Até o final desse vídeo eu vou trazer uma excelente notícia para você, tá bom? Então continua me ouvindo. O que eu quero dizer é que muitas vezes, né, as raízes dos nossos problemas, principalmente esses mais persistentes, e se você tentou de tudo, se encontra no período intrauterino. É óbvio que apenas uma regressão não vai te ajudar, né? Você regredir esse momento intrauterino e fazer algumas intervenções ali, dar alguns significados diferentes, toda a sua vida vai mudar, as suas crenças, os seus medos. Não é bem assim que funciona. E tampouco se você fizer 1, 2 ou até mesmo 10 constelações familiares, né? Eu quero deixar uma aspas aqui bastante importante, tá? Eu estava numa vivência pré-perinatal e eu já vou te explicar o que é isso. E uma pessoa, uma estudiosa, né, na verdade já tinha feito muitos estudos, muitos cursos sobre constelação familiar, e ela estava passando pela experiência intrauterina e ela estava bastante chateada. Ela falou, nossa, eu estou muito chateada porque a constelação familiar que eu estudei, eu estou vendo que é só uma vírgula dentro de todo esse processo.
E eu falei assim, olha, cada técnica tem o seu lugar. Numa frase, uma vírgula, ele faz toda a diferença do significado dessa frase, é uma pontuação importante, tá ok? Eu não sei se o tamanho da constelação familiar é só uma vírgula, eu também sou um especialista em constelação familiar, mas existe uma grande questão. A constelação familiar tem o seu lugar. Às vezes você pode fazer 30 constelações familiares. Se o que está acontecendo com você é a nível de um choque intrauterino, não basta você ter a informação que surge através de uma constelação familiar apenas. Você vai precisar, ok? Desfazer, soltar, começar a liberar esse choque das suas células. E para isso, intervenções específicas na linha de trauma, de choques precisam ser feitas. E é um campo que a constelação familiar, ela só traz informação. Nesse tipo de memórias, ela não consegue ir muito a fundo, ok? Eu falo isso com bastante propriedade, pois eu conheço as duas abordagens. E uma curiosidade para você. Todas as pessoas, todos os especialistas em psicologia pré e perinatal, tá bom? Eles conhecem muito de constelação familiar, mas a recíproca não é verdadeira. Pouquíssimas pessoas, eu nem sei se aqui no Brasil tem, que conhecem constelação familiar, conhecem sobre psicologia pré e perinatal. Que não confunda com renascimento, né? Técnicas de respiração, também conhecido como rebirthing, tá? Que é o renascimento. Isso não tem nada a ver, isso é um acesso a memórias intrauterinas, mas não tem o conhecimento que a psicologia pré e perinatal traz, tá? Em palavras mais diretas, assim, um brevíssimo resumo é que entre pré-concepção e nascimento existem mais de 24 estágios e em cada estágio pode acontecer um choque e um trauma. Então, cada estágio precisa ser estudado, ser entendido e o que vai acontecendo, existem intervenções específicas que precisam ser feitas, tá? Eu acho que é muito importante você conhecer sobre tudo isso. Você sabe que eu não estou aqui para te convencer de nada, mas para agregar novas letras ao seu vocabulário e talvez te trazer esse território que você não tenha explorado, tá bom? Porque ali se encontram muitas raízes e também, né, para tirar esse conceito equivocado da sua mente. Ah, já fiz uma regressão e nada adiantou. Porque, como a gente viu, o Emerson citando, um bebê, ele não continua reforçando isso. Por isso que ele precisa de um período de tratamento muito mais curto. Um adulto já reforçou isso muitas outras vezes, né? Então, no melhor dos cenários, 18 meses, eu disse que não era para você desanimar, que eu tinha uma excelente notícia. O que eu falei que é essa vivência pré e perinatal, que é uma vivência imersiva que eu criei baseado nos modelos da psicologia pré e perinatal e várias outras abordagens, né? E também sendo discípulo direto de William Emerson, eu aprendi com ele qual é a melhor forma da gente acessar aquelas memórias. Existem vários tipos de regressão que a gente pode fazer, toques, gestos, na água, por hipnose, por respiração. Acessar essas memórias é muito fácil, né? Então já tira aquela barreira daquelas pessoas, nossa, eu não me lembro nem da minha infância, será que eu vou lembrar das coisas que aconteceram dentro do útero? Sim, as pessoas se lembram, mas se lembrar somente não é o suficiente. Por quê? Quando esse material vem à tona, não é de uma forma cognitiva que a gente tem que interpretar e que a gente tem que tentar mudar. Acessar informações é muito legal, mas como eu disse, né? Se é um nível de choque ou de trauma, intervenções específicas precisam ser feitas. E é exatamente isso que a gente faz nessa vivência pré e perinatal. E deixa aqui eu clarificar algo para você. Ele estava falando de sessões terapêuticas, certo? De mais ou menos 1 hora e por isso levava esse tempo. Nessa vivência pré e perinatal são 3 dias de imersão onde um grupo limitadíssimo de pessoas vão estar lá comigo e com a minha equipe acessando essas informações e a gente fazendo essas intervenções. Agora, para que você entenda o que é a boa notícia, que 3 dias de imersão podem equivaler a anos de terapia, a quase 20 sessões com o mesmo profissional, com o mesmo conhecimento. Por quê? Uma sessão 1 hora, no máximo 1h30, ok? Sim, é muito importante, mas a profundidade que a gente chega em 3 dias, o respaldo, o apoio do grupo, a minha equipe, a gente vai se aprofundando muito. Então, as informações, o que a gente acessa, os recursos para fazerem aquelas intervenções e as maneiras que a gente tem para regredir, por exemplo, a piscina quentinha e vários outros recursos que a gente tem nessa vivência, não tem como reproduzi-los numa sessão. Então, nessa vivência, ela equivale a várias sessões. E isso vai encurtando
o seu processo para começar a resolver essas questões. Eu preciso te dizer também, 3 dias vai ser o suficiente para você acessar tudo o que aconteceu lá dentro do útero, no nascimento, no pós-nascimento e resolver tudo? Não, ok? Isso também depende muito do que aconteceu, porque existem pessoas com traumas e choques em níveis diferentes, tá? Então a gente vai começar a investigar, a gente vai começar, né, a trabalhar com essas pessoas e tudo o que for possível nós vamos fazendo nesses 3 dias e depois a gente tem um programa de acompanhamento, a gente consegue direcionar os próximos passos, a gente tem um programa completo para as pessoas seguirem os passos mais assertivos para lidarem com toda essa informação, né? Às vezes acessar uma vez só não é o suficiente mesmo, né? Então, talvez esse já seja um conceito equivocado, né? Fiz de tudo, né? Uma técnica uma vez ou outra e não adiantou nada. O que eu vim trazer aqui para você foi que essa possibilidade que talvez você não tenha considerado ainda, esconde, guarda, né? Muitas das raízes do que está acontecendo com você, tá bom? E também para limpar esse conceito equivocado que talvez exista aí, que é uma vez que você vai fazer isso e isso vai dar resultado, tá? Então eu acho que a clareza é um processo muito importante. Eu vejo as pessoas transformando as suas vidas. Eu mesmo fiz isso com a minha própria vida, eu já perdi as contas de quantas vezes eu voltei para esse território e constatei sim que aqueles templates, né, eles vão se repetindo depois ao longo da vida. Aquilo que aconteceu lá, eu vi a minha vida se transformar em muitos níveis diferentes, crença limitante, eu já tive depressão, crise de pânico, eu tive já ansiedade e muitos outros sintomas, né, como problemas em relacionamento, problemas de prosperar, que eu encontrei as raízes dentro do útero e dessa maneira aqui que eu tô falando para você, eu fui cuidando de tudo isso. Então, existe sim um caminho, óbvio que vai precisar da sua dedicação e talvez você possa considerar essa possibilidade. Caso você tenha sido tocado por algo que eu falei, eu te convido a vir participar com a gente da nossa vivência pré e perinatal. Como eu disse, as vagas são super limitadas, ok? Então aqui na descrição desse vídeo você vai entrar em contato com a nossa equipe, você vai encontrar aqui alguns links, como saber mais sobre essa vivência, né? Todas as informações que você precisa e você vai se inscrever nas próximas turmas. Às vezes a gente tem fila de espera, tá bom? Porque como eu disse, para o trabalho não perder a qualidade, a gente trabalha com um número restrito de pessoas. Como você já sabe, eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, mas apenas trazer novas possibilidades, agregar novas letras ao seu vocabulário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo, tá bom? É muito importante você se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, e também tocar o sininho, assim você não corre o risco de perder nenhum vídeo, de perder nenhum conteúdo que a gente posta, tá bom? Eu vou ficando por aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para você se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe. Te vejo na próxima.